Então, bom dia. Que Jesus nos abençoe e nos envolva na sua paz. Hoje nós vamos falar de um assunto que é extremamente importante para o nosso esclarecimento, para que nós podemos trazer luz às nossas mentes. Claro que todo o assunto que a gente vai aprendendo traz luz, nos esclarece. Esclarecer significa trazer o claro, né? Esclarecer é o mesmo que iluminar. Então, o Espiritismo é uma doutrina que ela nos consola e ela nos esclarece. Ela traz luz para as nossas mentes e ela também nos instrui. Ela traz cultura, ela traz um conhecimento que significa o que é a cultura, né? É aquele conhecimento que a humanidade foi tendo desde que ela existe e que foi crescendo igual uma plantinha. Isso que é cultura. Então, tudo aquilo que significa os nossos costumes, as nossas tradições, tudo aquilo que significa a sociedade na qual nós fomos criados, a sociedade que os nossos avós foram criados e a sociedade na qual iremos criar os nossos filhos. Então, quando nós fazemos qualquer tipo de cultura, a cultura é isso, o crescimento dessas sementes. Como vocês viram no vídeo de entrada, uma planta, ela morre, porque tudo no universo se transforma, mas antes disso ela joga suas sementes. As suas sementes, elas vão para as próximas gerações com as informações que ela tinha, não é isso? Isso chama-se cultura. E a geração que vem, ela tem que conhecer essa cultura para que ela possa compreender o tempo em que aquilo foi plantado, qual era o cenário, qual era o mundo em que aquela planta cresceu, para que nesse tempo nós possamos pegar essa semente e melhorá-la. Não é destruí-la. Vocês entendem o que eu estou falando? Não é que nós vamos repetir o padrão dos nossos avós, igualzinho. Porque o cenário hoje, ele é diferente, não é? Nós estamos também fazendo uma cultura dos nossos tempos, que não é igual 100 anos atrás, 50 anos atrás, mas nós temos que respeitar aquilo que veio, e nós não podemos também fazer uma coisa que é apressar o processo de crescimento da semente, de germinação. Tem semente que ela sabe que é a dormência, né? A dormência da semente. A semente está ali. Você já viu aquelas biojoias que nós fazemos aqui com as sementes da Amazônia? Aquilo tudo são sementes que, se nós não transformássemos em joias para nós usarmos e plantássemos, a dormência dela seria quebrada num ambiente adequado e ia germinar uma planta. Por isso que tem gente que é meio contra essa coisa de biojoia. Para algumas sementes, né? Para algumas plantas. Dizem que a jarina, né? Nós não deveríamos usar muita jarina porque ela corre o risco de extinção. Certo? Mas, explicando para vocês o que é a dormência da semente. Fica ali, aquelas informações que estão na semente, ela fica dormente. Até que ela seja colocada num ambiente que quebra aquela dormência, né? Ou na terra,
Ou o feijãozinho, a primeira coisa que a gente aprende na escola, né? Botar o feijão no algodão molhadinho para ver quebrar a dormência, para ver ele germinar. Recentemente eu comprei pinhão, né, Gabriel? E levei lá para minha casa e eu vi que tinha um magnetismo ali, né? Peguei esse e falei, tem magnetismo aqui, isso aqui tá vivo. Aí eu coloquei o pinhão lá no local, botei umas coisas, como eu já fiz outras 20 anos atrás, vocês lembram que nós conseguimos plantar araucária aqui, elas cresceram, ficaram grandes, mas depois nós não conseguimos cuidar do jeito certo, elas morreram. Mas eu não desisti. E o Gabriel me disse, muitas daquelas sementes de pinhão germinaram, foi quebrada a dormência. Então agora nós temos que pegar aquilo com muito cuidado, colocar num saquinho e depois que ele tiver maiorzinho, colocar num ambiente maior e vai. E vocês não acreditam, da última vez que nós conseguimos plantar araucária aqui, algumas ficaram muito grandes, mas nós tínhamos que ter colocado as árvores num ambiente, que elas não são da região norte, né? Elas são do sul. Imagina querer botar uma araucária, né? Que é aquele pinheiro, sabe? Pinheiro que tem na região sul, que nós não temos aqui nesse sol. Então nós teríamos que ter criado um ambiente adequado para eles, não criaram, morreram. Então não conseguimos fazer uma cultura do sul aqui no norte, porque não conseguimos criar o ambiente adequado. Vocês estão entendendo o que é a cultura? A cultura, então, é essa tradição. Da mesma maneira que nós, com as plantas, com os animais, nós temos que aprender com quem já esteve antes de nós, aprender como é que se cria determinada espécie de animal, como que se faz isso, como que se faz aquilo. Nós vamos aprendendo com a geração passada, até que nós possamos pegar esse conhecimento todo e ultrapassá-lo e trazer algo novo, mas algo que venha melhorar. Por que estou falando tudo isso para vocês? Porque na sociedade que nós vivemos, é a mesma coisa. Nas relações sociais que nós estabelecemos na nossa família, com a comunidade onde nós vivemos, as relações que nós estabelecemos com a nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso filho, com a nossa avó, com as autoridades constituídas, com os símbolos da nossa nação, com o sentimento de pátria, Brasil, toda essa cultura social que nos foi legada por gerações e gerações, pessoas que morreram para nos deixar o Brasil, essa pátria do Evangelho, esse país de paz, de harmonia. Nós não podemos simplesmente supor que todos esses conceitos que vêm de gerações em gerações, que nós podemos simplesmente desconsiderar, destruir tudo. Então, existe uma corrente de pensamento que se chama conservadorismo. O que é o conservadorismo? Aqueles que querem destruir as nossas tradições e a nossa cultura criticam o conservadorismo, fazem críticas cruéis, mas eles não fazem apenas isso. Eles dizem a respeito do conservadorismo inverdades, que numa palavra de um calão um pouco mais baixo, eles mentem a respeito do que seja conservadorismo. O que é conservar alguma coisa? É errado eu desejar conservar uma roupa, eu desejar conservar uma semente no ambiente adequado, eu desejar conservar uma ideia que deu certo num determinado tempo, para que eu possa pegar essa ideia e adaptá-la ao meu tempo?
Então, conservadorismo é isso. Significa que as culturas, elas vão se modificando. Vocês viram que nós temos um pomar aqui. Onde é o pomar hoje, era só pedras, só haviam pedras. Então, nós optamos por um pomar com plantas típicas da Amazônia. Eu plantei lá no meio araucária, claro que não funcionou. Vou plantar de novo agora num ambiente de mais sombra. Mas então, se vocês entrarem, vocês vão ver que é um pomar meio parecido com uma floresta, não é? Cheio de outras plantas. Por que nós optamos por essa espécie de pomar, essa forma de cultivo? Porque é uma forma de cultivar que não exige muita mão de obra, que ele é autossustentável. São plantas que se adaptam facilmente na nossa região e que uma conversa com a outra, vocês entenderam? Mas quem foi que passou isso para nós? Pessoas que sabiam disso e nos ensinaram que era o melhor nesse momento. Evidentemente, que o nosso objetivo é cultivar outras plantas, é melhorar o nosso pomar, é melhorar o nosso jardim. Mas para isso nós temos que primeiro de qualquer coisa, nós precisamos respeitar a cultura local, a tradição, para que em seguida nós venhamos a melhorar. Então, conservar é isso. Então, com esse pomar, que tem, o que é que tem ali? Tem caju, né? Tem carambola, tem aquela acerola, o que mais que tem? Açaí, não é? Cupuaçu, lembrando que o cupuaçu é uma planta egoísta, que ela mata tudo que tem embaixo, né? E ela, onde ela está, ela se acha, ela é a rainha da cocada, né? Quer falar em egoísmo, tu fala em cupuaçu, né? Aqui sou eu. Então, ele está se autogerindo. Tem dia que parece uma floresta, eu entro ali, é meio perigoso, não é? Nós vamos resolver isso. Então, eu quero dizer para vocês que existe um outro pensamento que se chama comunismo. Já ouviram falar no comunismo? É um sistema de governo, o comunismo. Ele foi criado por um pensador chamado Karl Marx. Portanto, ele também é chamado de marxismo. Então, tem as pessoas que são comunistas. O comunismo, ele é um sistema de governo. Como que nós vamos governar as pessoas? Ele parte do pressuposto que as pessoas, no geral, não têm muita capacidade de pensar por si mesmas. Que elas vão precisar sempre de alguém ali tutelando elas. E que essa pessoa que vai dizer para você o que é o melhor para você, se chama Estado. Entendeu? O comunismo é um sistema de governança da coletividade, por isso que é comunismo, comuna. O governo pensa por você. Fique em casa. A economia a gente vê depois. Olha aí o que aconteceu. Vocês entendem? Quando um poder começa a nos ditar regras demais, exigir demais, não, essa roupa você não pode usar. As igrejas vão ficar fechadas, porque o cristianismo, o cristão, o religioso, é uma ameaça ao comunismo. Porque a pessoa que tem Cristo no coração e que tem Deus no coração não se submete cegamente ao que o Estado manda ela fazer.
a primeira submissão dela é a quem? A Deus e a Jesus, independente da religião. Por isso que o comunismo precisa acabar com as religiões, fechar as igrejas, mandar prender padres, mandar prender pastores, mandar prender Márcia Pini, que é religiosa, né? Líder religiosa. Os líderes religiosos são os primeiros que são degolados no sistema do comunismo. Então os comunistas, como que eles vão chegar e vão dizer para você que eles são o melhor sistema? Eles vão dizer do jeito que eu estou falando? Não, porque se eles vierem falando a verdade, ninguém vai aceitar. Eles vêm trazendo um sistema econômico que é diferente, que se chama socialismo. Comunismo, já ouviram essa palavra, comunista, já ouviram socialista, né? Tá cheio na televisão. Mas o que é isso? O comunismo é um sistema de poder. Quem manda? O socialismo é como que eu subjugo essas pessoas. É como que eu vou fazer para colocá-las na minha mão. Então o socialismo, ele diz que a melhor coisa que existe é a igualdade absoluta social. Todos somos iguais e nós temos que dividir tudo o que nós temos. Só que ele não fala para você que só quem vai dividir aquilo é você. Os líderes socialistas, eles vivem muito bem. Mas a sociedade que eles, através do Estado, vão subjugando, pouco a pouco, entendeu? Pouco a pouco, essa sim tem que dividir. Então o que ocorre? O Estado, quando a gente fala o Estado, significa os governos, aqueles que nos governam. Então, tem o presidente da República, que é uma dos poderes. Nós temos também os deputados estaduais. Vocês votaram agora, né, para deputado federal, para senador, não votaram? Vocês estão votando em governo, em Estado. Um deputado representa o Estado. Um presidente da República representa o Estado, um pedaço do Estado. Um juiz, aquele que julga, que dá uma sentença, ele representa um pedaço do Estado. Quanto nós precisamos de juízes nessa pandemia? Nós precisamos deles para dizer se a gente podia abrir o comércio, se não podia, se podia tomar o remédio X ou não. Eu falei para o médico, eu quero tomar o remédio X, meu direito, mas eu não vou lhe dar. Porque tem alguém lá em cima, um juiz da mais alta corte, que falou que não é para te dar esse remédio. Mas eu quero tomar, é meu direito. A Constituição Federal me garante que eu possa ingerir o que eu quiser. Ninguém acha ruim de ver jovens ingerindo drogas. Eles querem a liberação das drogas. E aí eu não posso tomar um remédio. Olha que absurdo. E isso acabou virando uma verdade. De tanto que isso foi falado nas televisões, na Rede Globo. Então, o comunismo, ele se serve do socialismo para dizer que você tem que dividir, por exemplo, a sua casa. A sua casa tem quantos quartos? Deixa eu te perguntar. 4. Quantas pessoas moram na sua casa? 11, 4 quartos. Sabe o que o governo comunista pode achar? Ele pode chegar, tu tem sua casa, 4 quartos, 11 pessoas, dá para botar mais 3 pessoas aí. E aí você vai falar, não cabe, nós somos 11. Eu sei porque a minha casa é de 11, mas só de filho tem 11. Imagina neto. Imagina mais tantas pessoas que... Não, mas sua casa é... Não, mas cabe. Dá para jogar colchão na sala. Ah, Márcia, isso não existe. Existe? Estou mentindo, Ricardo? Isso já aconteceu na Rússia.
por exemplo. Isso acontece hoje em vários países próximos de nós. Então, que o governo, que daí ele vai ter a seu favor as Forças Armadas, o poder da força, ele vai chegar e vai dizer: não, mas o seu quintal é muito grande, nós vamos dividir, nós vamos invadir o seu quintal. Nós temos isso hoje no nosso Brasil. Pessoas que defendem essa ideia, que chegam numa fazenda que está produzindo, invadem, porque acham que podem fazer isso sem eles terem trabalhado. Mas nós sabemos que a lei do trabalho é uma lei para todos, e que a igualdade, ela é necessária, mas ela vem através de um sentimento que se chama fraternidade. Sem fraternidade não existe igualdade verdadeira. Ninguém consegue dividir o que tem se não for por desejo próprio. Não adianta ninguém chegar e impor para você: você tem 3 quilos de arroz na sua casa, fica só com 1, você vai doar 2. Eu estou dando um exemplo para vocês do que é o socialismo. O socialismo é essa igualdade absoluta. O espiritismo, que é a doutrina que nós professamos, e que é cristão, como também é cristão o catolicismo, como também é cristão os evangélicos, a igreja evangélica de todas as suas versões, são cristãos, somos cristãos. Então nós, os cristãos, nós temos uma cultura. Lembra que eu falei da cultura? Qual é a nossa cultura? Deus. Alguém discorda que os cristãos acreditam em Deus? Alguém aqui discorda disso? Tem cristão que não acredita em Deus? Deus, como Criador do universo, tudo que nós temos, tudo que nós somos, nós devemos a quem? A quê? A uma força suprema que nossa mente não consegue compreender, mas o nosso coração sabe, que se chama Deus. Cada religião da terra, mesmo aquelas que não são cristãs, elas acreditam nessa força, nesse Deus. Então, a primeira coisa que o comunismo e o socialismo querem é destruir na mente das crianças e dos jovens da semente. Lembra da semente? A semente traz guardada as tradições da família, as tradições dos avós, né? Dos ancestrais, né? A criança não traz? Então o comunismo, ele vai entrar dentro da escola, através do professor, através do educador, para dizer que Deus não existe. Aí a tua criança vai chegar em casa e vai dizer assim: você vai falar de Deus? Não, mãe. Porque a criança, para ela, a professora é tudo. É mais do que a mãe, ela é. Mas a tia falou que Deus não existe. Então é uma forma de destruir uma tradição, uma cultura que se mostrou saudável. Toda sociedade que tem por base Deus é uma sociedade mais fraterna. Todas as vezes que colocamos Deus na nossa vida, nós sentimos mais paz, mais alegria, nós temos mais aceitação dos eventos que nos chegam. Quando toda pessoa que vive amargurada, em depressão profunda, essa pessoa tirou Deus de dentro dela. Foi isso que ela fez. Quando nos afastamos de Deus, vêm as doenças, especialmente as doenças da alma. Isso está provado. A ciência do homem está provando, a medicina está provando. As pessoas que têm fé se curam mais rápido.
Ah, ela tomou um chá de erva doce. Um espírito chamado Dr. Bezerra de Menezes, ele disse o seguinte, que o chá de erva doce é sagrado. Quando você toma um chá de erva doce, com aquela fé, olha, aquilo arrebenta a porta do céu, como se diz. É sagrado. Então, a água pode ser sagrada. Nós podemos orar num copo d'água e saber que Deus vai colocar ali o remédio que nós não temos dinheiro para comprar. Isso é ou não é verdade? Vocês já não tiveram essa experiência? Quantas vezes? Eu falo por mim, quantas vezes? Quantas curas nós já recebemos? Simplesmente um abraço que nós recebemos de alguém. Isso é Deus. Então, quando nós nos afastamos de Deus, nós nos tornamos pessoas endurecidas, pessoas violentas, cruéis, e isso vai disseminando na sociedade. Então, o comunismo, o que é que ele deseja? Ele deseja que você sirva aos poderes, ao poder judiciário, ao poder legislativo, ao poder executivo, mas que você sirva cegamente, que são os representantes do Estado. Então, quando uma autoridade chega e diz, você não pode fazer isso, você tem que dividir a sua casa, você tem que dividir o seu salário, você tem que dividir isso, dividir aquilo, a pessoa não tem energia nesse sistema para reagir. E eu vou dar um exemplo, a Venezuela. Alguém aqui conhece alguma família venezuelana que veio fugida da Venezuela? Porque nós estamos em Rondônia. Nós conhecemos os venezuelanos, os haitianos, como o pessoal de Roraima também conhece. O pessoal do sul do Brasil não sabe do que nós estamos falando. Nós sabemos como que eles chegam aqui. Pessoas inteligentíssimas, pessoas com faculdade, mas que chegam aqui com 20 quilos a menos, morrendo de fome. Eu conheci uma jovem grávida que fazia malabares na rua, uma criança aqui, outra na barriga, e que depois apareceu na porta da minha casa me remexendo o meu lixo. E essa pessoa é hoje uma pessoa que se tornou alguém, conseguiu estudar no Brasil, conseguiu fazer faculdade, é professora, muito inteligente, mas ela teve uma oportunidade num país que ainda tem liberdade. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a religião não está totalmente desligada disso, porque nós vivemos no mundo, não é? Nós vivemos no mundo. Então, o socialismo e o comunismo, que andam de mãos dadas, eles querem destruir aqueles valores que a sociedade tem, aos quais essa sociedade se submete, que é, por exemplo, a família. Não tem na família uma hierarquia mínima, pai, mãe, não é assim? Vocês já viram que as crianças hoje chegam em casa dizendo impropérios para mãe, para pai, não é? Vai assistir uma novela na Rede Globo? Há quanto tempo que eles estão minando a nossa cultura? Vocês estão entendendo? Através de novela, através de colocar nas faculdades professores com essas ideias que vão trabalhar a mente dos nossos filhos. Então tu assiste uma novela, tá aquela jovenzinha de 14 anos dando de dedo em riste no rosto da mãe. Não é assim que a gente vê? O sexo virou a coisa mais natural do mundo. Agora eles estão defendendo o sexo. Primeiro eles queriam só quebrar o tabu do sexo, porque diziam que essa tradição de ter muito cuidado, que isso era uma bobagem. O que isso fez? Espalhou doença venérea para todo lado.
crianças de 13, 14 anos engravidando, só que aí não vem ninguém cuidar. Aí sobra para a família, que não está preparada. E começa então a promiscuidade. Depois de quebrar essa ideia de um sexo seguro, né? De um sexo com amor, minimamente, de uma certa estrutura, você vai fazer sexo, você pode ficar grávida. Não tem moralismo aí, não é questão de moral, é questão de consequência. Você vai ficar grávida, você vai ter condição de criar esse filho, não é? Essas questões que a família traz. Mas acontece que para que o Estado possa tomar conta da sua criança, porque qual é o próximo passo? É dizer que a criança, eles já estão dizendo isso, não pertence à família. Já começaram com isso, né? Pertence ao Estado. É o Estado que vai pegar a sua criança e vai dizer o que é o melhor para ela. Tá certo? Por isso, nós precisamos ter muito cuidado com o nosso Brasil. Porque o nosso Brasil, na nossa região aqui, onde nós chamamos de América do Sul e na América Latina, é o único país onde o socialismo ainda não colocou as suas garras. Único, onde o comunismo ainda não chegou de forma total. Ele já tem mais de 60% do nosso território tomado. Há 30 anos que nós estamos na mão de comunistas, socialistas. Há 30 anos. Agora que isso mudou um pouco. Mas imagina o que é 30 anos de lavagem cerebral. De Rede Globo fazendo novela, de todas as cadeias de televisão que atinge a nossa casa, nos dizendo o que é o melhor para nosso filho, para isso, para aquilo, o que nós temos que comprar, qual que é a melhor comida, a Xuxa, né? Lá com as suas brincadeirinhas. No entanto, tem um filme dela, né, que está rodando por aí, tem falas dela defendendo essas ideologias. Então ela mostrou agora que ela veio. O que é que ela defende? Mas pergunta se ela quer dividir o dinheirinho dela. É essa a pergunta que eu faço. Porque é muito bom dividir o seu. Porque essas pessoas, quando o sistema fica igual da Venezuela, igual de Cuba, quando o sistema fica igual a Bolívia, o que os ricos fazem? Onde estão os artistas brasileiros que são comunistas e socialistas? Em quais países eles estão? Tem algum em Cuba? Pergunta que eu faço. Tem algum na Venezuela? Não. Eles estão todos nos Estados Unidos, que é capitalista, comendo do bom e do melhor e vivendo a liberdade dos Estados Unidos. Mas para nós, o que eles querem? Nos submeter. Para eles terem poder e terem dinheiro. Então, eu quis explicar para vocês, esclarecer o que é o comunismo, o que é o socialismo. Certo? O sistema econômico chamado capitalismo, ele tem muitas falhas. Ele precisa ser melhorado e muito. No entanto, ele precisa ser melhorado, igual o nosso pomar, vocês entenderam? Ele não precisa ser destruído. Ele não precisa ser destruído. E os comunistas, de tal maneira, prestar atenção nisso, que existem países que são comunistas no governo e capitalistas na economia. Olha que coisa. Então, são sociedades que não têm valores, mas têm dinheiro. Certo? Porque são coisas diferentes. É tão nefasto quanto, porque não é possível. Porque aí você vai ter uma sociedade que tem, o Estado deixa você trabalhar, deixa você fazer o que você quiser, deixa você ter dinheiro, mas não te dá liberdade. Você perde a sua liberdade. Então, meus queridos,
eu queria esclarecê-los a respeito. O nosso país ainda é um sistema democrático no seu sentido verdadeiro, porque também o que o comunista faz, ele começa a se apropriar das nossas palavras, dos nossos símbolos. A nossa bandeira é verde, amarelo, azul e branco, ordem e progresso, é isso que é a bandeira brasileira. Eles se apropriaram da nossa bandeira e agora eles estão tentando impor uma bandeira vermelha no nosso país. Só que eles não querem só isso. Eles querem que o Brasil perca as suas fronteiras. Eles defendem... quando a Rússia se tornou comunista, foi instalado lá a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O RSS, não é do tempo de vocês, mas não me lembro. O RSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vários países que viraram um só, sob o poder central de um só. Hoje eles estão lutando, guerreando, morrendo gente para ter a sua independência de novo. O que é que os comunistas desejam agora, aqui na América do Sul, na América Latina? Criar a URSS, União das Repúblicas Socialistas da América. Pesquisem no Google URSA para ver se eu estou mentindo. Sabe qual é a cor dessa URSA? É vermelha. Porque eles querem criar um bloco só. E quem é que vai sustentar essa república? O Brasil. Porque o Brasil é o mais rico de todos. Então, meus irmãos, eu estou falando para vocês de conceitos que nem todos aqui tiveram acesso. E eu quero saber se ficou alguma dúvida daquilo que eu falei, para que vocês tenham lucidez de pensar se vocês querem que o nosso Brasil perca a sua fronteira, se, como já aconteceu, do nosso dinheiro que era para ter sido usado para a transposição do Rio São Francisco, dava para fazer 6 transposições do rio para levar água para o Nordeste, mas que foi levado para Cuba, que foi levado para fazer um metrô na Venezuela, mas não foi feito aqui. Por quê? Porque o Brasil tem dinheiro, o Brasil tem riqueza, o Brasil tem minério, o Brasil tem comida. Eles querem a comida do Brasil, porque não é para dividir tudo. Então, se você cria uma república imensa, vai ter um grupo que vai mandar, que tem o poder, e nós vamos trabalhar para eles. Que bom, né? Colocando assim, parece... É colocado de uma forma que isso parece egoísta, né? Ah, mas se o Brasil é rico, por que a gente não pode dividir? Se o Brasil é rico, por que não dá? O negócio, o que é? É que aqui em Porto Velho a gente sabe que não tem, né? Em muitos lugares não chega água tratada, né? Muitos lugares tem rede de esgoto, nem no centro da cidade tem rede de esgoto, mas muitas vezes estruturas grandes são construídas em outros lugares. Isso foi feito há 10, 20 anos atrás com o nosso dinheiro. Nosso dinheiro. Conta, alguém teve que trabalhar de verdade, sem ganhar por isso, para que isso acontecesse lá. Foi empreiteiras, Camargo Correia, Odebrecht. Para que essas empresas fazendo obra lá no exterior, a gente sabe também o quanto Porto Velho cresceu com as usinas, né? Atraiu investimento, shopping, não sei o quê. Isso, ou seja, movimentar a economia lá com o dinheiro que nós estamos trabalhando aqui. E detalhe, uma hora o dinheiro acaba, né? Porque uma hora a gente naturalmente vai se desgastando, não vai conseguir trabalhar mais, enfim. Vivendo muitas vezes sem médico, sem essa estrutura,
sem segurança. Vocês se lembram daquele programa Mais Médicos, que estava cheio de médicos de Cuba aqui? Alguém se consultou com médico cubano? Nunca? Algum de vocês consultou que você não conseguia nem entender o que o médico falava? Você achou mesmo que ele era um médico, assim, daqueles bom mesmo? É, amiga? Fala a verdade. Eu fui uma vez na Unimed, plano de saúde, tinha um cubano, eu não entendia nada para me falar. Aí ele me passou um remédio, que eu falei, gente, esse cara quer matar eu. Então, esses médicos, entre aspas, que já voltaram todos, assim que o presidente atual ganhou, antes dele assumir, eles já voltaram todos. Por que será? Por que será? Eles vinham para cá, sabe o que o comunismo de Cuba fazia com eles? Eles não gostavam, muitos ficaram, muitos pediram refúgio no Brasil, que eram médicos verdadeiros, que tinham realmente diploma, eles sabiam, porque alguns eram, né? Outros eram espiões, sabe Deus o que eles eram, né? Porque médico não era mesmo. Então, só que, vamos dizer que eram médicos, supondo, aí ele ganhava, aqui no Brasil, qual o salário do médico? 5 mil reais. Supondo, né? Não sei quanto que é, 5 mil. Desses 5 mil, ele ficava com 2 mil. 3 mil, sabe para onde que ia? Para o governo, para Cuba, para o Estado. Vocês sabiam disso? Poucas pessoas sabem. Vocês têm que falar isso para suas famílias. Porque aí o Estado pega e transforma as pessoas em escravos. Médico formado virou escravo. Já pensou eu falar para você, olha, você, né, que, supondo que isso aqui fosse um poder, né, fosse o Estado, ó, você vai ser professora lá, não sei aonde, num lugar que você nem fala a língua, nem nada, supondo, até numa, vamos dizer assim, numa tribo indígena que você não conhece, lugar estranho, diferente. Mas se você não for para lá, não tem nada para você aqui, que está passando fome aqui, porque estava passando fome. Aí você vai para lá, você vai ganhar 10 mil reais. Ai, que bom, né? Só que 10 mil hoje vai jurar mim. E você fica com 2. Você até vai se submeter para fazer isso. Mas você vai fazer isso feliz? Você vai gostar de fazer isso? Você é um escravo. Então o socialismo é isso que ele faz. Transforma o cidadão em uma pessoa sem direitos fundamentais. Porque nós temos direitos que são fundamentais, que é a base da nossa individualidade, da nossa estrutura. Qual que é o seu direito fundamental? A sua vida. Agora, se você não come, se você não tem condição, como nós vemos essas pessoas que estão comendo seus animais, seus cachorros de estimação. Na Venezuela não tem mais gato e não tem mais cachorro, porque estão comendo gato e cachorro. Então, o direito fundamental à vida, direito à liberdade, é direito fundamental. Eu tomo o remédio que eu quiser, eu me visto do jeito que eu quiser, eu tenho a religião que eu quiser, não é isso? Liberdade. Não, aqui não, se é cristão, você vai ser preso. Eles estão entrando nas igrejas e destruindo as imagens daqueles que são católicos. Alguns deles entraram aqui no Ceará, tentaram botar fogo, vocês sabem disso, não foi? Ali na casa da avó Benê. Então, vamos pensar o que nós queremos passar para a geração que vem. É claro que aquilo que o nosso avô e nossa avó nos ensinou precisa sim ser melhorado, evidente. Mas não é destruindo tudo. A família, a estrutura da família pode ser melhorada? Pode. Mas nós temos que destruir a família? Não. Ela pode ser melhorada. Quem entra no pomar, mas aqui não parece um pomar daqueles bonitão. Mas então nós vamos fazer, já que não parece um pomar lindão, nós vamos destruir tudo, tá certo? Então é isso que eu quero dizer para vocês, do fundo da minha alma, do meu coração. Pensem,
Transmitam isso para os seus vizinhos. Quando vocês ouvirem essas palavras, comunismo, socialismo, lembra do que eu estou falando? Democracia não é o que eles estão pregando. Democracia é outra coisa muito diferente. A democracia é um sistema de governo que prima pela liberdade individual de cada um. O coletivo, ele existe, mas ele tem uma base que é a fraternidade. Só que a sociedade precisa, para melhorar, aprender a ser fraterno. E é por isso que nós temos essa instituição, e nós pregamos tanto a fraternidade. Nós damos o exemplo da fraternidade, para que nós possamos sim dividir o que nós temos, mas com liberdade. Tá bom? Questionamentos? Mais? Não? Se eu exagerei no meu tom, na minha fala, eu peço perdão, peço desculpas. Mas eu amo demais vocês, para não me permitir falar. Tá bom? Que Jesus nos abençoe e que Ele cubra o nosso Brasil com o seu manto sagrado. Que Maria Santíssima, nossa Mãe amada, jamais permita que o Brasil esqueça seus valores. Senhor Jesus, que jamais consideremos ser legal e normal assassinar uma criança no ventre da sua mãe. Que o nosso Brasil jamais seja aquela nação, Senhor, que venha legalizar as drogas que destroem as mentes dos nossos jovens, que destrói a família, que é a base da nossa sociedade. Que o nosso Brasil, Senhor, possa continuar sendo essa nação de paz, que resolve os seus conflitos, à base do esclarecimento, à base das negociações. Que as nossas crianças sejam respeitadas, Senhor, na sua pureza. Que elas possam germinar e crescer em paz. Que a sexualidade das nossas crianças, Senhor, não seja usurpada por aqueles que têm a mente adoecida por ideias torpes. Que as inocências dos nossos filhos não sejam manchadas por aqueles que são os pedófilos travestidos de governantes e de líderes. Que os cínicos, togados, não encontrem mais tanto espaço para imporem as suas ditaduras. Senhor Jesus, Maria Santíssima, envolvam as nossas famílias, para que a lucidez se faça e o nosso Brasil possa sustentar o mundo com comida, com riqueza, porque esse é o seu destino. Mas que isso seja feito, Senhor, nas bases da fraternidade, do amor ao próximo e dos valores do Cristo de Deus. Que assim seja, e graças te damos, Senhor, hoje, agora e sempre.